Sabe, quando uma tragédia acontece, nosso primeiro instinto é correr atrás de respostas, né? Para entender e garantir que não aconteça de novo. Mas e se, numa área super importante, essa nossa busca por respostas estivesse, na verdade, deixando a gente menos seguro? É sobre essa ideia que vamos conversar hoje. Pensa bem, geralmente quando um desastre gigante acontece, a nossa reação como sociedade até que é bem lógica. A prioridade total é entender o que deu errado, aprender com aquilo e fazer de tudo para que não se repita. Imagina a cena. Um avião que simplesmente cai do céu. Ou sei lá, uma usina de energia que explode, uma falha catastrófica. Ou um navio que some no meio do oceano. Em todas essas situações, a nossa resposta costuma seguir um roteiro bem definido. E que roteiro é esse? Bom, em vez de começar uma caça às bruxas para achar um único culpado, o que a gente faz é começar uma investigação metódica, super detalhada, para entender as causas do sistema, o que levou àquela falha. O processo é bem claro. Os especialistas vão lá, isolam a área, juntam tudo, caixa preta, destroços, registros de dados, tudo mesmo. Eles analisam o sistema inteiro, sabe? O projeto, a manutenção, o treinamento da equipe, até as condições do tempo. O objetivo é entender a cadeia de eventos que levou ao desastre. A meta é sempre aprender e melhorar o sistema. E aqui que está o pulo do gato. A gente entende que esses são sistemas absurdamente complexos. Ninguém fica esperando a manchete do dia seguinte dizendo piloto foi o culpado. Pelo contrário, a gente espera com paciência, às vezes por meses ou até anos, por um relatório técnico completo que explique a coisa toda. Mas olha que curioso, todo esse padrão lógico, essa paciência toda, simplesmente desmorona quando a tragédia acontece em outro sistema igualmente complexo, o da saúde. A pergunta que muda o jogo é essa. E quando um paciente morre de forma inesperada dentro de um hospital? De repente, a reação é outra. É como se toda aquela paciência e aceitação da complexidade sumissem no ar. A diferença é gritante, é noite e dia. Numa falha de engenharia, a pergunta é o que deu errado com o sistema? Agora, numa falha médica, a pergunta vira quase que instantaneamente quem errou? A busca por uma falha no sistema é trocada pela busca por um culpado. A ordem, quase que um reflexo, passa a ser essa: encontrem o culpado. Todo aquele processo racional de análise é deixado de lado para dar lugar a uma resposta muito mais primitiva, mais emocional, que é de apontar o dedo para alguém. Isso nos leva a um negócio muito perigoso, que os especialistas chamam de cultura da culpa. E as consequências disso para a segurança de todo mundo são enormes. O que acontece na prática é um uso totalmente equivocado do processo penal. É uma corrida para simplificar um problema gigante, complexo, e botar a culpa em uma pessoa só. Essa abordagem ignora completamente a pressão do sistema, a falta de recursos, os protocolos que talvez não sejam os melhores e a enorme variação biológica de cada paciente, que os profissionais precisam lidar a cada minuto. A coisa é tão séria que chega a ser descrita como um processo anticivilizatório que implode a segurança do paciente. É uma frase pesada, né? E o que ela quer dizer é que, em vez de proteger, essa abordagem faz exatamente o contrário. Ela destrói a segurança. E como que isso acontece? É um efeito dominó devastador. Pensa comigo. Quando errar significa punição em vez de aprendizado, as pessoas simplesmente param de contar quando erram ou quando quase erram. O medo toma conta. E se ninguém fala dos pequenos problemas, o sistema nunca aprende. Os mesmos erros continuam lá, escondidos, até que outra tragédia aconteça. Focar na pessoa e não no processo garante que o processo com falha continue ali, intacto, prontinho para fazer a próxima vítima. Então qual seria a alternativa? A proposta é um convite para a gente mudar a nossa perspectiva, um convite para a gente aplicar na saúde a mesma paciência e a mesma vontade de entender que a gente já usa em outras áreas tão complexas quanto. A gente precisa se lembrar que a saúde é um dos sistemas mais complexos que existem. Cada paciente é um universo único. As situações mudam num piscar de olhos, e decisões de vida ou morte são tomadas em segundos, muitas vezes com informações que não estão completas. Tudo isso sob uma pressão absurda. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que é a mais importante. Ao ceder esse instinto de achar um culpado a todo custo, será que a gente não está, na verdade, sabotando a chance de construir um sistema de saúde que seja realmente mais seguro para todo mundo? Fica aí a reflexão.